Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de correção das nossas atividades. Fizeram atividade essa semana? E aí, vocês já sabem tudo sobre verbos? Acho que não, né? Difícil, a gente vai estudando um pouquinho e estuda mais um pouquinho. E fica sempre assim, porque a gente tem sempre que ficar relembrando esse conteúdo. Vocês já estudaram antes e vão estudar também nos outros anos, não se preocupem, tá? É assim mesmo, a gente vai aprendendo devagarzinho. Hoje, dessa vez, a gente vai falar sobre algumas características gramaticais desse verbo, né? Dos verbos. E aí eu fiz essa atividade para vocês irem aguçando o conhecimento de vocês sobre esse assunto. Eu sei que para alguns foi um pouco difícil. Professor, eu não me lembro, acho que eu nunca estudei isso antes, ou se estudou, não lembro muito bem. Mas tudo bem, tá tudo certo, não se preocupe não, tá? Vocês vão sempre ter a mim como ajuda, né? Eu vou estar sempre disponível para que vocês tirem dúvidas, ou mesmo quando eu não estiver, vocês façam a atividade sempre. Mesmo que você não saiba, você vai lá e tenta. Porque quando eu chegar agora para contar como é que é a atividade, marcar os itens corretos e ir corrigindo com vocês, vocês vão aprender com o quê? Com os erros. Porque esse é o melhor professor. Não tem como a gente não aprender com os nossos erros, certo? Estou aqui no ambiente externo, então se vocês ouvirem pássaros cantando, moto passando, buzina, é porque eu estou aqui bem pertinho da rua, tá? Não se preocupem com isso. Vamos para a atividade? Olha só, essa aqui foi a nossa atividade da semana, vocês já viram, certo? E fiquem ligados que até o final do vídeo eu vou dar uma oportunidade de você ganhar um ponto extra, certo? Vamos lá. Aqui começa a nossa atividade com um poema. Vou ler o poema bem rapidinho para vocês. O nome é Pretensão. Eu quero um grande amor, tá bem? Pode ser pequeno. Ok, mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceito um rapidinho. Entre o nada e qualquer coisa, meu coração dança miudinho. Ele quer, mas também se vier de outro jeito aceita, tá assim. O importante é encontrar um amor. Então vamos para a pergunta. O eu poético está à procura de quê? Já disse, né? E como é que deve ser o que ele procura? Ele está à procura de um amor, né? Deve ser grande ou pequeno, de verdade ou de mentira, duradouro ou breve. O importante é que chegue e que seja amor, tá bom? Esse é o item correto. No item B, nesse poema são utilizadas formas verbais por meio dos quais o eu poético quer indicar ao leitor que fala de coisas para ele são certas. Releia o poema e identifique quais das formas verbais utilizadas indicam uma certeza. Gente, os verbos têm essa característica. Alguns indicam certeza, outros indicam dúvida. A gente tem que prestar atenção nessas características. Então vamos lá, quais desses aqui que indicam certeza? Eu já marquei aqui para vocês, ó, o quero, o pode, o serve, o aceito e o dança. São verbos que indicam certeza, é um fato, aconteceu, entende? Talvez, vou pensar, é uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês percebem a diferença? E nem são verbos aqui, mas é só para vocês perceberem a diferença, tá? Fiquem ligados nisso. Vamos lá, no item C. Duas das formas verbais utilizadas no poema aparecem em versos que indicam coisas que podem ou não acontecer. Quais são elas? O seja e o dure. Ele diz assim, ó, mas que seja de verdade. Isso é um desejo, né? Espero que seja, mas não é certeza. É uma dúvida. Ele fica assim, né? Ah, meu Deus do céu, tomara que seja. Entende a diferença? Não é uma certeza. E o outro é que dure. Nossa, espero que dure. Também é um desejo, não é uma certeza. Vão percebendo aí as diferenças. Vamos lá, voltando. Aceito e dança não tem nada a ver. Item D. Você considera que ao utilizar essas duas formas verbais, o poeta quis expressar dúvida, uma condição ou um desejo de que algo realmente aconteça? Ele quis expressar um desejo, né? Algo que ele queria que acontecesse. Por ele acontecia sim, mas certeza mesmo ele tem não. Certo? Aí aqui eu coloquei para vocês verem as flexões de modo, né, dos verbos. Porque os verbos eles podem vir, né, com esses modos aqui, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São eles que vão indicar se o verbo, né, fala de uma certeza, de uma dúvida, de uma ordem. Vamos lá, o indicativo é a certeza.
certo? De que fato realmente aconteceu ou vai acontecer. Isso é certo, fato, tá? O verbo, no modo indicativo, ele tem essa característica. O modo subjuntivo, ele indica algo que pode acontecer. É um desejo, uma hipótese, uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo é quando o verbo não dá certeza, é uma dúvida, certo? E o modo imperativo é uma ordem. Sabe quando tu chega um silêncio, silêncio não é verbo. Corra! Entende agora? Expressa uma ordem, ou pode ser um conselho, um pedido, tá bom? Espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Eu tô falando aqui bem rápido porque o vídeo é curto e eu sei que eu não posso me estender muito, mas se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. E aqui tem os verbos no passado, tá bom? Para que vocês vejam aqui as diferenças entre os verbos no passado. Passado e pretérito é a mesma coisa, certo? Para pretérito, passado, passado, pretérito, memorizem isso. Passado e pretérito é a mesma coisa. Eles podem vir de três formas, e aí tá aqui, ó, o pretérito perfeito, ou o pretérito imperfeito, ou o pretérito mais que perfeito. Leiam isso daqui. Eu não vou ter tempo de explicar tudo bem direitinho, porque senão o vídeo fica muito extenso, mas percebam a diferença entre um e outro, tá? O pretérito perfeito, ele indica uma ação concluída no passado. Já aconteceu, acabou-se, você sabe que terminou. Então, esse é o pretérito perfeito. O imperfeito é uma ação que começou no passado, mas que foi interrompida por outra, estava acontecendo até que foi interrompida por uma outra ação, ou mesmo ela continua se repetindo, continua acontecendo. Ixi, professor, está confuso. Se preocupe não, às vezes a gente fica assim meio confuso, mas depois a gente vai entendendo. O pretérito mais que perfeito é bem confusozinho, mas a gente consegue entender. É assim, ó, é uma ação passada que aconteceu antes de outra ação também passada. Será que vocês estão entendendo? O passado pode ser várias coisas, né, gente? Por exemplo, a diferença entre ontem e antes de ontem é que antes de ontem é um passado mais passado do que ontem, mas todos dois já passaram. Estão percebendo? Existem passados que são mais anteriores, são mais antigos, e passados que são mais recentes. Se você pensar o pretérito mais perfeito, é isso. É uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado. Vamos lá. Vamos para a atividade para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor? Assim. Preste atenção às formas verbais destacadas nesse texto. Vou ler rapidíssimo. Uma Habsburgo nos trópicos. A chegada da princesa real Carolina Leopoldina ao Brasil. Em 15 de agosto de 1817, a fragata Dom João VI deixava o porto de Livorno, na Itália, trazendo consigo uma ilustre passageira, cujo destino se ligara ao da família real portuguesa, instalada desde 1808 no Brasil. Ela estava muito ansiosa para conhecer o seu marido, o príncipe Dom Pedro, com quem se casara por procuração em 13 de maio daquela época. Gente, pesquisem o que é casar por procuração e vejam o absurdo disso. Vocês nunca vão imaginar que isso pudesse acontecer. Continuando. A viagem, assim, prosseguia de forma tranquila, até que nos dias 18 e 19 foram surpreendidos por uma forte tempestade. O secretário do embaixador von Eltz, Wedel von Rundlund, não sei ler direito, escreveu sobre esse episódio que o navio subia e caía permanentemente de frente para trás. Era só com esforço que a gente conseguia manter-se em pé, rostos corados empalideciam, dor de cabeça e tonteiras eram a sorte de todo mundo. Com saudade, esperava-se o restabelecimento da antiga ordem. De Gibraltar, Leopoldina enviou sua primeira carta à família desde que se lançara ao mar, relatando que ficara muito enjoada e fora acometida por fortes dores de cabeça e cólica. Pensei que ia morrer, contou ela em carta à sua irmã Maria Luísa. Então aqui um pouco da história do Brasil, né? Vocês já devem conhecer, né, essa história da princesa que veio se casar com Dom Pedro aqui. E ela veio, não sabia nem quem era, tá? Ele mandou buscar como quem compra alguma coisa pela internet e fica esperando chegar na sua casa. Acredita nisso? Pois é, ela fez essa viagem que não foi nada agradável, né? Porque foi horrível, falando aqui que o navio subia, descia, o povo ficava enjoado. E aí ela chegou aqui, ela nem conhecia, estava ansiosa para conhecer o marido dela, que era o Dom Pedro.
Enfim, vamos lá. Item A. Nesse fragmento, fala-se da primeira viagem da princesa Leopoldina ao Brasil. O que ela vinha fazer aqui nos trópicos, aqui, né, no Brasil, como diz no título? Ela veio passear turismo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela veio conhecer o marido, com o qual se casara por procuração. Pesquisa. Pesquisa aí. Coloca aqui nos comentários do vídeo e diz o que é casar por procuração, para você ver o absurdo que é. Item B. O que chama a atenção no que se refere ao casamento da princesa? O fato de que ela sequer conhecia aquele que viria a ser seu marido antes de realizar o casamento. Não sabia nem quem era. Olha isso. Maluco, né? Hoje em dia até conhecendo ninguém quer casar. Então, item C. Dentre as formas verbais destacadas, vocês viram que tinha lá, né? No trecho reproduzido, há algumas no presente, ao que está acontecendo agora, neste momento. A que você atribui a essa escolha do autor? E aí, essa história que aconteceu em 1808? 1508? Vale, meu Deus. Quando foi? 1817. Aconteceu agora? E aí, gente? Estamos falando do presente? Claro que não, né? Não há nenhum verbo no presente, pois o autor relata fatos acontecidos no passado. Estamos estudando os verbos no passado, entendeu? Aconteceu já. Vamos lá, terceira. Analise agora os fragmentos a seguir, relacione-os ao uso do tempo verbal escolhido pelo autor para organizar o texto. Utilize as explicações do quadro para responder. Entenda, quando a pessoa que escreveu esse texto para a gente ler agora, ele estava relatando algo que aconteceu no passado. Então agora vocês têm que prestar atenção. É quando a gente diferencia aqueles 3 verbos lá no passado. Perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Existem coisas que ele está relatando que é mais antigas do que coisas também do passado, mas que são mais recentes. Olha como há a necessidade de você modificar o verbo para a pessoa se situar. Você tem que saber o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, o que é que continua acontecendo, o que é que se repetiu, ou o que é que simplesmente começou e acabou no passado. A gente precisa perceber essas diferenças. Vamos lá, no item A. O secretário do embaixador Von Heldes escreveu sobre esse episódio. Escreveu. Já fez. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. Ele escreveu. Fim de papo. Então é uma ação iniciada e concluída no passado. Fim de papo. Certo? Pretérito perfeito. Item B. O navio subia e caía permanentemente de frente para baixo. Subia e caía. Subia, caía, subia e caía. Ó, continua, tem continuidade, é uma coisa que se repete, tá? Então, é uma ação que dura ou que se repete no passado, sempre no passado. Estamos falando de passado, certo? Item C. A viagem assim prosseguia de forma tranquila até que, nos dias 18 e 19, foram surpreendidos por uma forte tempestade. É uma ação que não foi concluída no passado, porque ela prosseguia, está em continuidade, ó, até que, pá, ela é interrompida por outra ação, certo? Se vocês forem voltar lá para aquele quadro onde explica, né, os 3 tipos de verbos no passado, vocês vão ver em qual ele se enquadra, vocês vão perceber. Item D. Ela estava muito ansiosa para conhecer o seu marido, o príncipe Dom Pedro, com quem se casara por procuração. E aí? E esse é qual? É uma ação passada que aconteceu antes de outra ação também passada. Pretérito mais que perfeito. Voltem lá para ver as diferenças. Percebam aqui nesses exemplos quais são as diferenças entre um e outro. E aí, tá dando para entender um pouquinho? Será que vocês estão conseguindo me compreender? Eu estou bagunçando a cabeça de vocês? Comentem, tá? Falem o que vocês estão achando. Vem aqui nos comentários, ó. Vem aqui, comenta. Professor, não entendi nada. Aí eu vou tentar explicar de novo. Professor, estou gostando. Se quiser dar dica, dá dica também. Não tem problema não, eu vou gostar, tá? O importante é eu conseguir me comunicar com vocês e vocês continuarem aprendendo. Nem que seja aos pouquinhos, tá bom? Agora, a hora é boa, né? Eu não disse que vocês tinham a chance de ganhar um ponto? Então, presta atenção. Olha aqui esse objeto. Olha, tá vendo aqui esse objeto? Vocês sabem o nome desse objeto, não sabe? Que a gente usava aqui na orelha, mas agora a gente usa mais aqui. Então pronto, vocês vão lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, entra lá, conversar comigo e você vai escrever para mim o nome desse objeto. Se você escrever para mim o nome desse objeto, você vai ganhar um ponto por isso. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e aprendeu tudo que eu tinha para explicar hoje. Quer ganhar um ponto extra comigo?
Vem, escreve para mim, vai lá no WhatsApp, faz isso. Obrigado por estarem sempre aqui comigo, viu? Beijo, até a próxima aula. Tchau!